O que aconteceu nos últimos dias deixou muita gente surpresa. Na tentativa de desmoralizar, de atacar pessoalmente e de ridicularizar a fé, Manuela de Ávila acabou ouvindo uma resposta que ninguém esperava. Ela foi ao ataque, achando que estava no controle, achando que ia arrancar aplausos com um discurso debochado, mas a vida e a verdade não costumam favorecer quem joga com arrogância. Em um debate transmitido ao vivo, no qual se discutiam temas sobre valores, sociedade e a atuação política no Brasil, Manuela de Ávila decidiu atacar Nicalas Ferreira de uma forma que, para muitos, ultrapassou a linha do respeito. Ela não questionou apenas ideias ou posturas políticas, ela escolheu zombar da fé cristã que Nicalas defende publicamente. E foi aí que a tensão começou a crescer. Manuela tentou desqualificar Nicalas não pelos seus argumentos, mas por suas convicções espirituais. Com um tom sarcástico, ela ironizou as falas do deputado, sugerindo que fé não é argumento político e insinuando que o Brasil não pode ser governado por quem acredita em fábulas. A frase foi dita com aquele sorriso típico de quem acha que já venceu a discussão. O público que acompanhava, em parte, riu. Mas o riso durou pouco e Nicalas ficou em silêncio por alguns segundos. E foi exatamente aí que ele começou a ganhar. Porque o silêncio é o que antecede a resposta certeira. Com calma e firmeza, Nicalas olhou para Manuela e disse: "Você pode zombar da minha fé, mas o que sustenta milhões de brasileiros não é o Estado, não são ideologias de ocasião. É a fé. É aquilo que vocês nunca conseguiram destruir, apesar de anos tentando." A plateia ficou em choque. O apresentador tentou conduzir, mas o impacto da resposta já estava feito e Nicalas continuou: "A sua ideologia já faliu em todos os lugares onde foi implantada. Ela derruba economias, censura a imprensa e destrói famílias. A minha fé levanta pessoas do chão. A minha fé salva vidas." Essa foi a frase que virou o debate de cabeça para baixo, enquanto Manuela tentava insistir que o Estado é laico. Nicalas não se esquivou, não recuou. O Estado é laico. Mas o povo tem fé. E um político que ignora o que move o seu povo está governando para si, não para o Brasil. Essa frase pegou de um jeito que as redes começaram a repercutir, porque ela não só respondeu ao deboche, ela desmascarou a estratégia de muitos que, nos últimos anos, tentam ridicularizar tudo o que é cristão, tudo o que é conservador, tudo o que não se ajoelha diante da cartilha progressista. Nicalas colocou o dedo na ferida. Vocês não têm problema com a religião. Vocês têm problema com o que a religião ensina. Família, verdade, responsabilidade individual. Vocês têm medo de gente que acredita em algo maior que o próprio Estado. Manuela tentou mudar o tom, tentou voltar para a pauta política. Mas já era tarde. O centro da discussão estava escancarado: a desconexão entre os políticos da velha esquerda e o povo real. O que ficou claro ali, diante de todos, é que parte da elite política do Brasil não suporta a ideia de que existe um povo que ainda acredita, que ainda ora, que ainda se apega à Bíblia quando o mundo desmorona. Eles não entendem isso e, quando não entendem, eles tentam destruir. E Nicalas trouxe isso para o centro da arena. Não me importa se vocês me acham ridículo por acreditar. Eu prefiro ser ridículo diante de vocês do que ser vazio diante de Deus. Essa frase circulou como um raio, porque ela é o resumo de algo que milhares de brasileiros sentem, mas que poucos têm coragem de dizer no meio da política. E por que isso incomoda tanto? Porque quando um jovem deputado cristão se mantém firme, ele é uma ameaça para quem precisa de um povo desacreditado, dependente, manipulado. Um povo sem fé é um povo vulnerável. Manuela tentou ridicularizar, mas acabou expondo a própria fragilidade da ideologia que de FN de PORKU, que quando você precisa atacar a fé para vencer um argumento político, é sinal de que você já perdeu. O que Nicalas fez ali foi, na prática, um ato de resistência. E mais, foi um alerta. O Brasil vive um tempo onde questionar certas pautas virou crime, mas zombar da fé cristã virou moda. É como se atacar igrejas fosse sinal de intelectualidade. Como se desrespeitar quem acredita fosse sinal de evolução. Mas isso só mostra o quão desconectados estão da realidade. Nicalas encerrou sua fala com um recado, que ficou para quem quisesse ouvir. Vocês podem me chamar de retrógrado,
de atrasado, de o que quiserem. Mas eu jamais vou abandonar a minha fé, só para agradar meia dúzia que se acha superior porque tem diploma ou porque tem curtida no Twitter. Eu não estou aqui para ser aplaudido por vocês. Eu estou aqui para representar o povo que nunca foi ouvido. E foi isso. Ali acabou. Manuela de Ávila saiu do debate sabendo que o golpe não tinha acertado. Ela julgou para a plateia, mas quem estava assistindo em casa viu a cena por outro ângulo. Viu alguém que tenta desconstruir valores ser parada por alguém que não tem medo de defender-los. Essa cena precisa ser lembrada, porque ela é muito maior do que Nicalas ou Manuela. Ela é sobre um movimento maior que está em curso no Brasil. O movimento de resistência contra a tentativa de ridicularizar tudo o que é tradicional, tudo o que é conservador, tudo o que é cristão. A verdade é que o brasileiro comum, aquele que levanta cedo, que enfrenta fila no SUS, que tem medo de perder o emprego, que reza para dar tudo certo, esse brasileiro está cansado de ser tratado como ignorante por uma elite política que acha que tem o monopólio da razão. E Nicalas, ao não se calar, deu voz a esse brasileiro. A fé não é um argumento político, mas a fé é o que sustenta o povo contra políticos que vivem de discursos vazios. Esse é o tipo de frase que desmonta qualquer provocação. E se tem algo que a velha esquerda ainda não entendeu é que quando tentam ridicularizar a fé, eles não estão atacando apenas um político. Eles estão atacando milhões que se identificam com ela. E cada vez que fazem isso, perdem ainda mais espaço, perdem ainda mais conexão com a base popular. Por isso, o que aconteceu nesse debate precisa ser compartilhado, precisa ser discutido, precisa ser exposto. Porque o que está em jogo não é apenas uma divergência política. O que está em jogo é a tentativa de apagar valores. O que está em jogo é a liberdade de manter a fé sem ser tratado como um cidadão de segunda classe. E como disse Nicalas, ao vivo, podem tentar me calar aqui. Mas lá fora, o povo está acordado. E eles não vão se calar. Essa é a mensagem que precisa ecoar. Eles tentam desmoralizar. Nós resistimos. Eles tentam censurar. Nós falamos mais alto. Eles tentam ridicularizar. Nós mantemos a cabeça erguida. Porque no fim, é a verdade que permanece. E nós continuamos vigilantes.